Agora há pouco eu gravei uma live falando do exemplo do acupunturista. A hora que eu acabei, eu me toquei de que o assunto era muito importante, de que aquilo que eu tinha falado era muito importante e essas palavras não exprimiam exatamente essa importância, porque o que eu tratei, na verdade, diz respeito à construção da imagem pública do acupunturista, da sua reputação. Portanto, eu resolvi baixar o vídeo, acrescentar essa introdução e refazer a capinha, para que você ouça com mais cuidado, dê mais atenção ao que estou falando. Bom dia, bom dia. O exemplo do acupunturista. Esse tema surgiu, vocês falam, pô, mas de novo? Sim, porque eu me deparei com uma frase, a palavra convence e o exemplo arrasta. E também por um comentário de uma paciente ontem, que chegou e falou assim para mim, os números de mortes por Covid aumentaram. Então tá, eu sou Osiris Janete, acupunturista, prescritor de fitoterapia chinesa e professor. Venho discutir aqui coisas importantes para você descobrir a raiz do problema do seu paciente em até 10 minutos. Já na primeira consulta, como um recurso para você encher a sua agenda de pacientes. Mas então, vamos voltar à nossa questão. E a minha conversa é porque eu tenho tido colegas da área de saúde que às vezes chega para uma reunião, a gente vai encontrar, falar alguma coisa, e fala assim, mas você está ainda nessa da máscara? As notícias são de que as mortes aumentaram. Mas não é nada preocupante. Pois bem, imagine que você vai fazer uma cirurgia e o médico chega assim para você e fala assim, você faz questão que eu lave a mão? A gente já se conhece. É disso que a gente está falando. A pandemia está aí, nós da área de saúde temos um contato muito próximo com várias pessoas e mais, nós somos a referência do que fazer. Então, imagina um cirurgião, como eu disse, vai trabalhar, vai fazer uma cirurgia em você e pergunta, você faz questão que eu lave a mão? Você faz questão que eu use máscara? Eu uso, faço questão de usar, porque eu sou um sinal para os meus pares, para os meus pacientes, para as pessoas de convívio, do que está acontecendo realmente na saúde. Eu posso ser, isso é uma escolha minha, eu posso ser uma referência, ou eu posso ser uma referência da Maria vai com as outras. É um termo meio ruim, né? Porque numa época que se discute muito o papel feminino, e as mulheres têm sido grandes exemplos para a gente na luta de se impor, de se colocar, de mudar estigmas, inclusive de enfrentar preconceitos. Mas, se alguém tiver algum termo melhor, vamos lá. Mas é isso, eu posso ser um agente de contaminação ou um agente exemplar, um agente referência. Sabe aquela coisa que você passa na rua e vê uma marcação de temperatura? Se ele é confiável, olha, está nessa temperatura. A pessoa que nos olhar como profissionais de saúde, nós acupunturistas, quando a gente constrói uma imagem de confiabilidade, ela nos olhará como quem olha esse termômetro confiável na rua, para saber qual que é a temperatura da saúde hoje. Então, eu faço questão de usar máscara. Os dados estão aí, eu dei uma pesquisadinha antes aqui de falar com vocês. Olha, o site O Globo, o Brasil tem 5 estados com aumento nas taxas de morte.
Um dia atrás, número de mortes por Covid chega a 50 mil em todas as regiões. Agência Brasil, número de mortes por Covid cresce 30% no país na última semana. Então, é o efeito pós-carnaval, que já se especulava do risco que teve, e foi o carnaval do... Acabou geral, liberou geral, e nós precisamos escolher um lado. Ou vamos fazer igual o cirurgião, que vai te perguntar se você faz questão que ele lave a mão, ou se nós vamos ser aquele que mostra a importância assim de lavar a mão numa determinada situação, por determinadas condições. Esse é um papel muito importante, porque são pequenos detalhes que constroem com muito trabalho, com muita insistência, a nossa confiabilidade. Nós vamos construindo o respeito à nossa pessoa profissional, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, cuja soma aponta para um profissional íntegro. E desmoronar essa imagem é muito fácil, precisa de muito pouca coisa, até de um mal entendido. E aí como é que você vai ter pacientes na sua agenda? O grande trunfo do acupunturista, não médico, é a sua confiabilidade. Eu acho terrível falar isso, porque isso deveria ser o trunfo dos profissionais de saúde. Embora aquele que fala assim, você faz questão que eu use máscara, já depõe até sobre o seu conhecimento em infectologia. Não adianta vir falar de como é que segura o algodãozinho, qual álcool usar, se num detalhe tão banal e tão corriqueiro e tão conhecido, que a propagação desse vírus é pelo ar, é pela respiração, a pessoa negligencia nisso. Nós estamos depondo contra o nosso conhecimento do assunto e mais o nosso interesse em conhecer o assunto. Portanto, acupunturista, sabe aquele ditado em terra de cego, quem tem um olho é rei? Pois é, está muito fácil você reinar nessa situação, basta fazer corretamente. Então, numa maré em que o sistema de saúde, vamos falar, a área de saúde sofre um descrédito geral, como assim? Quando você vê uma preferência por tratamentos alternativos, por tratamentos não convencionais, muito grande, inclusive entre profissionais de saúde. Eu conheci pessoas que falam assim, olha, eu receito remédios que eu não tomo, eu não tomaria. Isso é um descrédito. Como é que acontece esse descrédito? Estou falando isso porque eu tive muita experiência com a área de comunicação, trabalhei muito tempo juntando as coisas, saúde e comunicação. A área de comunicação é onde você tenta corrigir os desandos que você faz no seu dia a dia. Como que é isso? Você faz campanhas de esclarecimento, campanhas de promoção de imagem, que são as chamadas campanhas institucionais. Sabe, tinha umas empresas que de repente davam um problema, vazava combustível na região, envenenava vários quarteirões no entorno dela. O que eles tinham que fazer? Eles gastavam um bom dinheiro, um dinheirão, em campanhas mostrando a idoneidade, a seriedade com que eles pesquisam o risco de acidente, com que eles lidam com o meio ambiente. Eles têm dinheiro para pagar. Acho isso correto? Não, na verdade isso é um atestado de falta de idoneidade. Mas, e você? Você vai ficar fazendo campanha em jornal, em revista, falando, não, eu sou sério? Olha aqui os cursos que eu fiz. Vai mostrar como que você manipula álcool e algodão? Então, bom dia. Então,
Isso remete a essa ideia nossa. A palavra convence, convence. Principalmente se você pôr muito dinheiro em torno e propagar ela bastante durante um bom tempo e em vários momentos que cercam a pessoa. Mas o exemplo arrasta. Arrasta até no sentido de não só da gente ser um termômetro, mas no sentido de promover realmente a saúde pública. Bom dia, bom dia. Isso é importante, então, para construir a sua imagem no seu dia a dia, para construir a sua confiabilidade e porque o enfrentamento ao Covid ainda não acabou. Vocês vejam que os aumentos de morte e de contágios, eles estão vinculados a bobeiras institucionalizadas. Por que institucionalizadas? Porque eu não sei se o ministro da Saúde chegou a... Como é que ele falou? Decidir que a pandemia tinha acabado por decreto. Algumas limitações com relação ao uso de máscara caíram enormemente, como se não tivesse nada acontecendo. E aí vem as festas populares, que eu sou a favor delas, eu não sou contra. Né? Tem muita gente honesta e boa que vive disso. É interessante porque no país se criou uma ideia assim, de quem vive de igreja está liberado, quem vive da sua religião, com as pessoas, né, fazer Bíblia para vender, fazer livros para fazer pedidos de dinheiro, pedir dízimo, até pela televisão, isso é normal, está liberado. Agora, quem cuida de uma festa popular, esses são amaldiçoados. E são gente, às vezes até mais honestas que os primeiros. A gente tem vários indícios daí. Então eu sou a favor do carnaval, sim. Tenho amigos que vivem disso. E você fala, mas são esse pessoal. Sim, são esse pessoal de show que movimenta o turismo, que movimenta a alegria das pessoas, que nas campanhas políticas alguns são convidados a participar de palanques para atrair pessoas, porque as pessoas querem alegria, ainda mais no dia de hoje. Mas a gente vai ter também profissionais como costureiras, você sabia disso? Marceneiros, eletricistas, serralheiros e uma pancada de profissões envolvidas que sobrevivem disso. Então tá certo. O problema é como. Né? A gente fez uma campanha enorme de como poderiam ser os restaurantes na pandemia, os distanciamentos, os profissionais usam máscara. Agora se aboliu. Eu vejo que em alguns lugares, por exemplo, os profissionais ainda usam máscara. Esses lugares me dão segurança de frequentar. Outros não. Eu vi até o cúmulo de uma pessoa sem máscara, um chefe, não é chefe, como é que fala? É uma pessoa que coordena os garçons no restaurante, vai receber um cliente sem máscara e dá a mãozinha assim para dar. Para cumprimentar. É assim, é o contrassenso, né? É pedir para aumentar o número de mortes mesmo. Então, está aí, a Covid não acabou, está aí o que tem acontecido, e eu vou falar para vocês, na falta da proibição é que tem mais valor o exemplo que a gente dá. Sabe por quê? Você já viu aquela frase assim? É que o caráter de uma pessoa realmente se manifesta não quando ele faz as coisas que não tem ninguém olhando. Ser honesto na frente dos outros com audiência é fácil. O bom caráter é aquele que continua sendo honesto mesmo com ninguém olhando. Isso me remete também a uma outra questão
mais clássica, mais de Roma, uma frase que é muito usada para vários sentidos, para várias situações em que se falava assim: não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, isso é uma lei da construção da imagem pública. E você não está buscando uma respeitabilidade, não está buscando uma confiabilidade. Então, não basta parecer competente, não basta ser competente, temos que parecer competentes. Não basta sermos cuidadosos, temos que parecer cuidadosos. Eu destruo a minha confiabilidade se eu perguntar para a pessoa: você quer mesmo que eu use máscara? A gente já se conhece. Você sabe que a contaminação geralmente acontece entre conhecidos. Tanto é que a educação enfrentou um grande problema, que as crianças, quando voltaram para as aulas presenciais, contaminavam seus avós. Isso foi um número preocupante de adoecimentos e mortes. As pessoas comuns não têm obrigação de saber isso. Nós, profissionais de saúde, sim, precisamos entender como a coisa acontece. Ou então vamos vir com aquela conversinha da agulha mágica, que eu vou tratar você, você não vai ter perigo, que eu vou fortalecer a sua imunidade. A imunidade se acontece também com cuidados de higiene e prevenção. Eu sempre brinco, mas é sério, que se fala muito da acupuntura como holística. E aí ela vai descuidar? O holístico não inclui a prevenção, não inclui a higiene, por exemplo. Bom, gente, a conversa toda essa surgiu dessa interpelação de uma paciente. Não deu para mim me preparar nem um pouquinho para essa live, mas pela gravidade do comentário dela. Ela já chegou comentando comigo sobre a máscara que ela estava usando, que ela queria comprar mais por causa do nível de proteção, e ela comparou com a minha. Olha só, você sabia que as coisas se dão nesse nível? O que ela estava fazendo? Ela estava checando a minha confiabilidade. Ela não falou na hora, ela não pôs em dúvida, mas ela observou se a máscara que eu tinha era confiável e adequada, porque ela estava conferindo a minha confiabilidade. E aí são as leituras subliminares que o pessoal gosta de falar, né? Então, me chamou a atenção isso, e logo depois ela emendou: o número de mortes por Covid aumentou. Aí eu percebi da importância desse tema, que muita gente não está ligando, muita gente não está dando importância, mas a leitura acontece. Que tipo de profissional que você é? É aquele que pergunta: será que é mesmo que eu preciso usar máscara? Ou o cirurgião, né? Você faz questão mesmo que eu lave a mão antes da cirurgia? A gente já se conhece. Vocês estão rindo porque eu usei uma metáfora, mas eu vi profissionais de saúde, eu já comentei isso, chegar num ambiente cheio de gente, um ambiente fechado, e falar assim: vocês ainda estão usando máscara? Precisa usar máscara? Você acha que ele conhece de infectologia? Ele conhece de combate a epidemias? Será que ele está atualizado com o índice de contaminação e mortes que estão ocorrendo? Será que ele tem noção do que faz esse número aumentar ou diminuir? E
Então a conversa hoje foi falar da nossa imagem pública, de consolidar uma imagem de respeitabilidade. A gente quer ser respeitado como profissional de saúde, quer ser conhecido. Professor Norton, é você mesmo. Poxa, que saudade, olha só quem está por aqui. Um abraço para você também. Um abraço, nós vamos conversar mais ainda, olha só. E aí, o professor Norton foi uma referência para mim, na minha formação também. E uma pessoa que me estimulou a estudar, a ir além, me incentivou muito. E hoje eu estou aqui. Por quê? Porque tive que me dedicar mais, cada vez mais. Surgiu uma pandemia, uma coisa que, olha, não é muito da nossa área, mais ou menos, né, porque a medicina chinesa ela é cheia de enfrentamentos de epidemias e pandemias, para quem não sabe. A acupuntura não, a medicina chinesa como um todo. Nós vamos ter as doenças malárias, são citadas nos clássicos com esse termo, né? A febre amarela, quando teve, acho que as Olimpíadas no Brasil, na China estava passando por uma epidemia de febre amarela. E falo isso porque eu conheci um professor muito bem graduado, acho que um PhD lá na China, estava aqui participando de um congresso no Brasil, e ele me falou, eu estava para sair, meu filho ficou com febre amarela. E ele fez um comentário de como é que eles tratavam lá, tal. Foi tranquilo e o filho estava bem. Então a gente pode achar que esse tipo de assunto não é muito pertinente a nós, mas é assim, para conforme você vai estudando, você vai se aprofundando, você vai inclusive conhecendo quais os recursos que usaram, alguns conceitos que você vai ver surgiram no enfrentamento dessa doença. Na hora que você vai estudar lá, doenças mornas, por exemplo, a lesão por frio, né, e tem várias outras que é isso. Vocês vão ver que na história da medicina chinesa tem a vacinação da varíola. Foi criado, ela chega até na Europa, mas muito antes de se criarem as vacinações no Ocidente. Então é pertinente a gente tem que estudar. A acupuntura é holística, e o holístico deve englobar sim a questão da prevenção, a questão da higiene. Sair desse papo de que é só incluir emoção e o espírito. Que espírito de porco é esse que não pensa em lavar a mão e usar máscara? E deixa eu ver a nossa hora, está chegando no final da nossa hora. Vamos fazer um agulhamento. Fiquei contente hoje com as visitas. A Patrícia e o professor Norton. Depois eu vou procurar ele para saber como que ele está, o que ele anda fazendo, que eu acompanho pelas redes, mas nada como uma boa conversa. Então, gente, eu sempre faço algum agulhamento aqui, já não sei nem mais onde furar. Vamos lá. Eu tenho que achar um ponto aqui que seja fácil de vocês verem. Lembra que eu vou sempre sentir onde está o ponto. Esse é um ponto que para olhar é difícil, então tem que seguir o que? A palpação. Ok? Vamos tirar. Tranquilo.
Então, lembrando que a gente apalpa para sentir, busca o caminho interno, a gente tem que treinar essa inserção para aprender a localizar bem e achar o caminho interno do ponto, e treinar uma inserção que não seja dolorida e que, de preferência, não cause sangramento também. Em cima da hora, a igreja está nos chamando para o resto de atividades. Professor Norton, vou procurá-lo pelo WhatsApp, que eu acho que ainda tem o seu número. E um grande abraço a todos, até amanhã.